Bom, e complementando o vídeo anterior sobre plantas de poder, é como eu estava dizendo, tudo depende de intenção. Então, quando alguém vira para mim de uma forma preconceituosa ou julgando pessoas que usam determinadas coisas, a primeira coisa que eu pergunto, você conhece a pessoa? A maior parte não conhece. Ou quando conhece, é aquele conhecer pela TV. Ah, você conhece a pessoa ali, literalmente, se você convive com ela? Ah, convivo. É uma pessoa boa? Ah, é, mas a pessoa faz isso e isso. Tá, mas é uma pessoa boa? É. Tá agindo contra alguém ou corrompendo alguém? Ah, tá fazendo alguma coisa mal para você ou para alguém? Ah, não, não faz, mas também não faz bem. Tá, tudo bem. Essa é a vida da pessoa. Então, quando a gente começa a investigar isso, quando a gente comenta, o preconceito em relação a qualquer coisa. Isso vale para uma planta alucinógena, para uma planta enteógena, para uma tatuagem no corpo da pessoa, e eu tenho tatuagens, para uma pessoa que faz prática. Vocês sabiam que há muitos anos atrás, quando eu comecei a praticar, vocês sabiam não, né? Não tem como ninguém saber disso se não me conhece, óbvio. Mas eu já cheguei a conversar com pessoas absurdamente cultas, donos de empresa, inclusive, e teve uma vez que foi muito engraçado, que um cara realmente muito inteligente na parte profissional, até nas questões de vida, mas na parte espiritual algumas pessoas acabam se iludindo muito. Eu fui conversar com uma pessoa, muito católica, aquelas bem fervorosas mesmo, e a hora que eu falei que praticava yoga, qigong, tai chi, que eu praticava respirações profundas, que eu alterava minha consciência com prática, através de meditações, sons, que eu conseguia chegar em estados assim, 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 e mostrando isso, sabe? Falando, quer aprender? Vamos lá, te mostro onde você pode aprender isso com professores, ou de repente te passo algumas coisas, para tentar ajudar, sabe? Eu era meio inocentão nessa parte, porque fazia bem para mim, eu tentava falar para as pessoas que realmente aquilo fazia bem, que poderia ajudá-las em algumas coisas. E na época, quando eu falei que fazia yoga, eu escutei uma resposta que eu nunca tinha ouvido. Tipo assim, não, você tá achando que você é Jesus? Eu parei assim, eu não sabia muito bem como responder isso na época. Eu falei, não. Na verdade, eu acho que pelos ensinamentos de Jesus, ele falou que a gente faria tanto quanto ele já fez. E que eu foco mais no ensinamento dele do que realmente na imagem. E ele ficou olhando pra minha cara assim na época, né? A gente riu no final, acabou me entendendo, mas no conceito dele, quem fazia yoga é quem estava querendo imitar Jesus. Porque foi a forma como a pessoa aprendeu. Então a gente acaba gerando um comparativo, uma necessidade em relação ao meio, à opinião das pessoas, que às vezes está enviesada. Eu não fui grosso, eu não falei que estava errado, que estava certo. Eu tentei mostrar o que eu fazia. Eu falei, não, a gente não está tentando imitar. Na verdade, existe uma série de práticas para ajustar o corpo, para melhorar a coluna, para aumentar a flexibilidade. Tem outras para a gente aumentar a capacidade de oxigenação do corpo, para fortalecer a mente, para que cada vez mais o externo não nos influencie tanto, seja como que a gente come, como que a gente bebe, como que a gente respira, porque o ar está todo poluído. Então é uma forma da gente se desintoxicar em relação ao meio para a gente se sentir melhor e mais feliz. E aí quando eu falei isso na época, né, conversando, batendo papo, aí passou. E depois de uns 10 anos, literalmente, não estou mentindo, depois de uns 10 anos, essa pessoa veio me procurar depois e falou, ah, não, porque na época, não sei o que, eu conversei com você, e a minha esposa está fazendo aula agora de yoga com uma professora assim, assim, está adorando, está maravilhada com isso, está começando a soltar o corpo, pipipipopopó, realmente era bom, né? Quer dizer, levou 10 anos para o preconceito acabar na cabeça da pessoa, ela ir procurar, de repente, algo que agora é bem mais popular do que era na época, né? Está bem mais aberto, isso está bem mais solto. Não que não era, porque já era realmente fácil de encontrar isso, mas por preconceito as pessoas acabam deixando de ter uma série de curas ou benefícios. Isso vale para a questão de ervaria, isso vale para elixires. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com elixires. Alguns eu faço para mim mesmo. Não faço para venda, claro, né? Não posso vender esse tipo de coisa. Então, quando você estuda medicina natural, você aprende a fazer uma série de elixires. Por exemplo, você pode fazer elixir até com plantas de vaso. Pega uma salsinha, mistura com algumas outras plantas, pega um orégano, você tem que saber a propriedade ativa e usar a substância, e o elixir é quando você aprende a consagrar aquilo ali, assim como qualquer outra coisa. E plantas de poder, como eu já repeti no vídeo anterior, tem enteógenos, desculpe, e alucinógenos. Alucinógeno tem que tomar muito cuidado. Eu não recomendo que ninguém procure plantas alucinógenas se não estiver muito bem amparado, acompanhado, inclusive espiritualmente. Porque o problema dos locais que usam plantas sagradas é que tem muita gente que vai lá só para ficar doidão. Não vai ali para ter uma experiência de cura, seja a nível físico, mental ou espiritual. Vai ali para ter uma experiência de ficar drogado e sair da realidade. Então é um método de fuga. E aí que mora o perigo. Quando a pessoa quer fugir da realidade, seja através de cerveja, vinho, pinga, maconha, heroína, cocaína, lista ou ilícita, todos são meio de fuga, assim como quem toma remédio tarja preta para dormir.
Aquilo é uma droga pesadíssima, a pessoa não acorda, você pode bater na cara dela à noite. Eu já vi, tem pessoas que eu conheço que tomam. Você pode dar um soco na cabeça da pessoa à noite que ela não apaga, ela está completamente apagada. Vocês acham que vira refém de quem? Dependendo do estado de consciência. Se a pessoa está tomando isso porque já está depressiva, está triste, está amargurada com a vida, é a mesma coisa que estiver enfiando heroína no sangue. Só que morre mais devagar. E eu estou sendo bem enfático nisso, para o pessoal parar de ficar falando asneira na internet, julgando os outros pelo que faz em relação à cura. Você está com câncer e precisa de usar um CDB, importa e usa. Se eu pudesse plantar no quintal aqui, eu teria uma plantaçãozinha de várias ervas sagradas. Não importa. Eu não tenho, eu moro em apartamento. E lógico, né? Hoje com as práticas que eu faço, não dependo nem... Na verdade, a gente tem que ter uma nutrição correta. Então a minha nutrição, ela segue ali o que eu gosto. Já comentei que eu já fui vegetariano, fui vegano também durante praticamente 10, quase 15 anos. Um pouco mais de 10 anos, não me recordo quando eu comecei, acho que foi lá em 2006, 2007. E há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, eu voltei a comer esparçadamente, meio ocasionalmente carne, porque é uma coisa que foi necessária para o meu organismo, não por questão só nutricional, mas energética. Então a gente tem que aprender a respeitar os tempos e não julgar. Eu nunca julguei ninguém porque come ou quem deixa de comer, e nem pelo que usa ou porque deixa de usar. Me interessa a ação e quem a pessoa é. Se é uma pessoa que tem bom coração que ajuda os outros, não importa se ela é tatuada, se ela usa algum tipo de substância lícita ou ilícita, se ela toma remédio para dormir, se ela vai em ritual de ayahuasca, se ela atende ou não atende pessoas, trabalha em empresa, ser pai de família, me interessa a ação, a pessoa e a conduta, a virtude. Então, me surpreende muito até ver algumas pessoas que se intitulam mestres de não sei o que, gurus de não sei o que, metendo a boca em todo mundo e jogando a própria opinião, e um monte de ovelhinha vai atrás da pessoa, e às vezes deixa de se curar de doenças muito graves, e eu estou de saco cheio de ver gente sofrendo com doenças que poderiam ser curadas com plantas sagradas. As pessoas deixam de ir atrás disso por um condicionamento alheio, que normalmente está atrelado a medo. Lógico que a pessoa está com medo, é que está com alguma trava. Quando você vai para um ritual de ayahuasca, eu não frequento esses lugares, então, mas conheço pessoas que frequentam, que são boas, conheço lugares bons e ruins, não recomendo para ninguém nem bom nem ruim, porque não é a minha função aqui, a minha parte é prática interna, mas conheço pessoas que frequentam que se curaram de coisas gravíssimas. Então, quem quiser e já teve curas, ponham depoimentos, ajude as pessoas a se curarem e tirarem um preconceito para que não sofram, porque não foi nada agradável. E olha que assim, da minha família, mãe e pai que morreram de câncer, avó que morreu de câncer, mais uma série de doenças de família, fora eu que vim, né? 2 hemorroidas, cirurgia, diverticulite, gastrite. Hoje em dia eu resolvi com plantas. Por exemplo, gastrite eu resolvi com o quê? Com espinheira santa, extrato fluido de espinheira santa. Diverticulite, não só a espinheira santa, como algumas outras coisas que me ajudaram a curar o intestino, e principalmente práticas de pranayama, respiração dos 4 cantos, isso curou meu intestino. Então eu uso prática interna, fitoterápica ou alguma erva que precisa, para curar o meu corpo. Curou, tá legal, continuo praticando as minhas coisas. Então quando você usa isso de uma forma correta e justa, seguindo o que é correto e justo, não tem mal. É igual, em culturas antigas eu tenho relatos, tá lá no Facebook, eu publiquei 2 matérias gigantescas, só falando da parte de cannabis em usos ritualísticos, inclusive dentro do shintoísmo, do taoísmo, do budismo, do hinduísmo. Inclusive eu acho que tem, eu não sei o nome, porque eu nunca tive oportunidade de experimentar isso, nem ir para a Índia, mas eu sei que lá tem uma bebida que eles usam em ritual. Eu não sei se é iniciático, alguém que conheça isso da parte hinduísta me fale, porque eu não conheço mesmo, então não vou falar com propriedade. Mas eu sei que eles têm um suco que eles tomam e uma das plantas de poder que vai lá é a cannabis. Porque é um enteógeno de poder de cura. Cura o corpo de uma série de coisas e também mexe. Assim como a ayahuasca, num ritual correto, que siga todas as premissas e todo o processo depurativo iniciático, antes de você fazer o processo de ingestão, é curativo. Feito de maneira errada, pode realmente danificar, inclusive, o estado de consciência e sim conectar um espírito ruim. Mas a questão de a entidade se aproximar das pessoas tem a ver com conduta, virtude e coração. E não com o que se usa. Você come arroz, feijão e carne, você come arroz, feijão e ovo, você usa uma planta XYZ em relação às leis do homem. Vale as leis do céu e da terra para a natureza, não as leis dos homens. A lei dos homens está restrita ao medo, está restrito à conduta de uma ou algumas pessoas afins, e não de todo o universo, e não de toda a energia. Então, qualquer dia eu entro mais a fundo nisso, mas eu queria comentar porque é importante. Busquem cura e não fuga. Quem buscar a fuga acaba se estrepando. Quem buscar a cura sempre vai achar um caminho melhor. A espiritualidade nunca vai julgar ninguém que está tratando os outros bem e tratando a si mesmo bem. Tá certo? Um abraço, tudo de bom.